Bem-vindo ao podcast Mundo Interior, onde vamos explorar os recantos da nossa psique, do nosso mundo interno. Eu sou Heloísa, sua anfitriã, e te convido a embarcar nessa jornada de autodescoberta e reflexão, explorando as paisagens fascinantes desse mundo que só nós mesmos somos capazes de adentrar. O tema de hoje é um tema que eu acho bastante interessante e que é uma coisa que eu penso já há muito tempo, reflito há muito tempo, mas que recentemente veio muito à tona porque eu assisti a série Senna, aquela série do Ayrton Senna na Netflix, sabe? E eu fiquei profundamente tocada, especialmente com o final da série. Ele foi um cara que eu não acompanhei muito a vida, porque eu era muito criança na época. Ele morreu em 94, então nessa época eu tinha. Nessa época eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos. Então eu era muito criança ainda, eu lembro de pouca coisa, lembro das corridas, lembro dele sendo vencedor, mas do dia da morte, assim, eu só lembro a comoção da minha família, eu lembro, assim, das imagens da TV, dele chegando no Brasil, o corpo dele, né, chegando no Brasil, o pessoal passando com um caminhão de bombeiro, então eu lembro alguma coisa, mas eu não lembrava, assim, da história dele em si. E na série, eles retratam muito bem a vida dele, como ela foi uma vida brilhante, cheia de conquistas, como ele foi um cara incrível também, um cara muito sensível, um cara que se preocupava com o próximo. E aí, no momento em que ele morre, que foi muito brusco, né? Porque ele estava ali no auge da carreira dele. Claro que em 94 ele já não estava, ele estava mudando de equipe, então ele já não estava mais ganhando tanto como nos anos anteriores, né? Onde ele foi ele tricampeão. Mas mesmo assim ele estava no auge da carreira dele, no auge dos projetos dele, porque ele, né, criou o próprio instituto que ajudava outras pessoas. Então a morte dele foi uma coisa muito brusca, né? Era um jovem, era uma pessoa muito jovem, então qualquer pessoa que morre assim, especialmente num acidente, que não tem um processo de doença, a gente não vê alguma coisa ali que vai declinando a vida da pessoa e de repente ela morre, é muito brusco. E eu acho que para nós como brasileiros, pelo menos assistindo a série, me deu aquela sensação de impotência, de, poxa, a gente tinha um campeão, uma pessoa brilhante e perdemos assim de uma hora para outra. É muito triste. Para nós que permanecemos aqui é muito triste. Mas aí eu comecei a refletir, por que a morte parece tão inaceitável? Porque talvez o Senna tenha morrido aqui nesse plano para ir viver algo ainda mais grandioso em outro plano, né? A gente não sabe, a gente tem que admitir que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer depois. Então, será que existe algo maior, algo superior, que rege tudo exatamente como deve ser? Será que ao deixarmos esse plano, ainda há algo mais grandioso reservado para nós? Será que o Ayrton Senna tinha algo reservado em algum outro lugar e ele era tão brilhante aqui, ele continuou sendo brilhante em outro lugar? Então é isso que eu quero explorar nesse episódio de hoje. Aqui no Ocidente, nós aprendemos desde cedo que a morte é uma grande tragédia. Eu cresci num ambiente que quando alguém morria, mesmo que a pessoa morresse muito velhinha, tipo com 98, 99 anos, a sensação sempre era de perda irreparável. E isso é muito curioso, porque a única certeza que nós temos na vida é que um dia ela vai acabar. Não tenha dúvida de que um dia ela vai acabar, né? E mesmo assim nós lidamos com a morte como se fosse algo que pudesse ser evitado de alguma forma, como se ela fosse uma grande tragédia, como se a gente não esperasse que aquilo fosse acontecer. E essa visão ela contrasta bastante com algumas outras culturas, como a indiana, por exemplo, porque lá eles encaram a morte de uma maneira diferente. Em 2023 eu tive a oportunidade de ir para Varanasi, que é uma cidade lá na Índia, onde eles convivem muito bem com a morte.
Eles, lá naquela cidade tem o rio Ganges, e na beira do Ganges eles fazem a cremação dos corpos. Eles acreditam que a pessoa que morrer em Varanasi e ser cremada à beira do Ganges, ela não vai mais entrar na roda de Sansara, que é o que a cultura hindu, a cultura budista também, eles acreditam que seja essa roda de constantes encarnações. Então você morre, encarna, e isso, claro, sempre acompanhado do que o viver oferece, que é dor, sofrimento. Não tem como viver sem sentir dor, né? Então lá eu vejo que eles aceitam a morte, talvez pelo fato deles acreditarem que aquela ali vai ser a última vez que eles vão morrer, eles aceitam de uma maneira muito mais branda. Eu não sei se é conformismo, mas eu sei que eu senti algo que nos falta aqui no Ocidente, que é serenidade diante do fim. O filósofo Platão, num dos seus escritos, que é a Apologia a Sócrates, ele descreve como Sócrates enfrentou a morte. Sócrates, para quem não sabe, era um filósofo também grego e ele era o mestre de Platão. Então, Sócrates, ele desafiava muitas pessoas, não é porque ele desafiava, assim, de criticar, mas ele questionava as pessoas, ele queria saber das coisas, ele queria ir no cerne das coisas, e esses questionamentos incomodavam muitas pessoas da época. Então ele foi condenado à morte, foi condenado a beber cicuta, que é um veneno, né? E mesmo assim ele não temeu o fim da sua vida. Sócrates dizia o seguinte: temer a morte é apenas outra forma de pensar que sabemos o que não sabemos. Se você não sabe, Sócrates foi que disse aquela famosa frase, só sei que nada sei, que é uma das frases mais icônicas e mais inteligentes que existem, porque a gente nunca vai saber tudo. A vida é um grande mistério. Não tem como você dizer que sabe tudo, não tem como ninguém dizer que sabe tudo, porque nós não sabemos. A vida é um enigma, Deus é um enigma, e viver é um grande mistério. Então ele dizia que temer a morte é isso, é mais uma forma da gente pensar que sabe o que não sabe. Ninguém sabe o que acontece após a morte, e no entanto todos a temem como se soubessem com certeza que é o pior dos males. Que é exatamente a forma como eu lembro, assim, não só da minha infância, mas até os dias atuais, porque minha mãe é uma pessoa ainda que tem muito medo da morte e que acha que é o pior dos males, né? Se você perguntar para qualquer pessoa qual é a pior coisa do mundo, a maioria vai responder que é a morte, né? E o Sócrates via a morte como algo desconhecido e, portanto, como algo que nós não deveríamos temer. Porque se é desconhecido, você não sabe se é bom ou ruim. Essa serenidade do Sócrates vem da sua filosofia de vida, que era a busca pela verdade e a aceitação da nossa ignorância. Então, como é que a gente pode usar esses questionamentos do Sócrates, essa filosofia do Sócrates, para a gente entender sobre como viver com dignidade sem temer tanto a morte? É um questionamento que eu deixo para você aqui nesse podcast. Tem um livro que eu li já faz um tempinho, mas que ele é muito famoso, as pessoas falam muito dele nas redes sociais, que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de uma médica, eu acredito que ela seja geriatra, tanatologista, né, que trata do momento da morte, trata de pessoas em fase terminal ou pessoas idosas, né, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes. E esse livro ele é muito especial, porque ele nos convida a enxergar a morte como uma conselheira da vida. Então ela traz muitas histórias lá da experiência dela como médica, e ela nos desafia a deixar de ver a morte como um fim trágico, mas sim encarar ela como uma aliada que nos lembra da urgência de viver bem. Se soubéssemos que temos um tempo limitado, né? Esse é um questionamento que eu acho que veio muito com a leitura desse livro. E claro que a gente sabe que tem um tempo limitado, mas eu quero dizer assim, se a gente soubesse a data exata na qual nós vamos deixar esse mundo, o que nós faríamos de diferente? Quais as escolhas seriam mais significativas? Será que a gente escolheria tantas coisas banais que a gente escolhe diariamente? Será que eu perderia tanto tempo em rede social se eu soubesse que
depois de amanhã eu vou sofrer um acidente e vou morrer? Será que eu brigaria por qualquer coisinha banal e ordinária se eu soubesse que eu tenho uma semana de vida apenas? Eu acho que esse livro me ajudou muito a ter esse tipo de questionamento, mas ainda é algo que eu preciso tomar muita consciência, mas é um livro assim que realmente te faz pensar sobre a finitude da vida e sobre como a gente aproveita o nosso tempo. Então traz muito essa mensagem da morte como uma grande conselheira para que você viva bem. Como eu já falei aqui no outro episódio, eu sou estudante de filosofia e ano passado, inclusive, em um grupo que eu faço parte ali na filosofia, que é o Serafes, que é um grupo que estuda a saúde na visão filosófica, nós estudamos sobre a morte. A gente leu muito sobre a morte e o meu grupo em específico, nós estudamos a morte em diferentes civilizações. E aí eu tive essa oportunidade ainda maior de ver como as outras civilizações se colocam frente à morte. Então eu tive essa oportunidade de ir para a Índia em 2023 e ano passado estudar mais sobre diferentes civilizações. E como eu já disse, lá na Índia, né, para os hindus, a morte ela é algo muito natural, é algo muito aceito porque eles sabem que não existe vida eterna, não essa manifestação aqui, né? Não esse corpo aqui. Claro que existe algo que transcende, que é eterno, mas esse corpo aqui ele faz parte desse ciclo e um dia a finitude dele chegará, com certeza, né? Em Varanasi, onde eu estive, a morte e a vida elas andam juntas. Os funerais passam pela rua enquanto você está sentado lá numa barraquinha bebendo o seu lassi tranquilamente. Lassi é uma bebida de leite que é muito comum lá na Índia e eu lembro nitidamente dessa cena que eu estava sentada numa barraquinha tomando lassi, primeiro dia que eu cheguei em Varanasi, e passou um funeral. Eles passam carregando o corpo em uma esteira que parece feita de alguma palha, madeira, algo assim. E aí os homens carregam essa esteira, onde o corpo vai em cima, vestida com vestes laranjas, geralmente. E é algo completamente comum. É um acontecimento como qualquer outro acontecimento do cotidiano. Ver uma pessoa morta, passar pelas ruas com uma pessoa morta, se despedir de uma pessoa morta, é completamente normal para as pessoas lá em Varanasi, para os indianos no geral. Em algumas tribos indígenas também ela é considerada uma passagem, então não se tem aquela lamentação extrema, mas sim um ritual de passagem, de ok, esse momento todos sabíamos que ia chegar, chegou, agora passe para o outro momento que você tem para viver além daqui. Já aqui no Ocidente, nós resistimos muito à morte, resistimos a ela com todas as forças, muitas vezes até medicalizando os últimos momentos da vida para prolongar indefinidamente, mesmo que sem qualidade. Então a pessoa tá lá acamada, frágil, fragilizada, sem nenhuma expectativa de melhora e nós estamos medicalizando, mantendo ela em aparelho porque nós não sabemos lidar com este momento. Então, para concluir esse podcast, eu acho que ele foi assim bem filosófico, não trouxe aqui nada de muito concreto, porque não existe. A única coisa de concreta que eu posso falar aqui nesse podcast é que você vai morrer um dia e eu vou morrer um dia também. Mas eu trouxe muitas coisas para a gente se perguntar sobre a morte, para a gente refletir e utilizar ela realmente como essa conselheira para a vida. A morte nos lembra que nós estamos aqui de passagem. O que nós podemos fazer para viver de forma mais plena? Como nós podemos aceitar a finitude não como uma coisa terrível, mas como uma conselheira sábia mesmo, que nos guia numa vida mais autêntica, numa vida mais significativa, numa vida mais leve. Então, eu gostaria de deixar como uma reflexão final para você, mas realmente faça essa reflexão, anote aí o que você tem, que você pensar sobre isso, porque eu acho que vai te ajudar demais. Se você soubesse que você tem um tempo limitado, que novamente eu falo, isso a gente sabe, né? Mas se você soubesse que você tem uma data específica, que todos nós temos, né?
O que você faria de diferente hoje? Quais sonhos você tem aí guardados dentro da sua cabeça ou em suas anotações que você tiraria do papel hoje? Porque você sabe, não, olha, daqui a um ano vai acontecer alguma coisa comigo e eu quero ter deixado isso aqui no mundo. Eu quero ter deixado isso aqui para os meus descendentes, para os meus filhos, para as pessoas que me admiram, para as pessoas que eu admiro, para os meus pais. O que você deixaria? Quais as relações que você cultivaria? Você não repensaria sobre aquelas pessoas que talvez não acrescentem nada na sua vida, mas que você continua mantendo relacionamento com elas por aparências, talvez, por conveniência? Mas se você tivesse um tempo limitado, você gastaria tempo com elas? Ou você deixaria de gastar tempo com as pessoas que você realmente ama para gastar tempo com essas outras pessoas? Então, quais as relações você cultivaria? Eu espero que essas reflexões te ajudem, assim como também tem me ajudado, e que elas te tragam um novo olhar sobre a vida e sobre a morte, sobre a finitude. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que também precisa ouvir isso, que também pode ter essas reflexões e viver uma vida melhor tendo essas reflexões sobre a morte. Eu vou adorar ouvir a sua opinião também, então se você quiser deixar sua opinião aqui nesse vídeo ou me seguir lá no Instagram, eu tô lá como @Heloisa_Bach. Se você está me ouvindo no Spotify também, me segue lá no Instagram e me segue no meu canal do YouTube também, que é Heloisa Bach. E eu te espero aqui no próximo episódio para a gente discutir e refletir mais sobre as questões da vida. Obrigada!